Fala aí, galerinha do segundo ano de sistemas, mais uma aula remota para vocês, seguindo aquela mesma modalidade que a gente já vinha fazendo, sem dificultar nada para ninguém, tudo muito tranquilo. Nas aulas anteriores, que a gente viu antes das férias, a gente viu o que era o ML, nós vimos que dentro do modelo de UML, de modelagem ali, existem uma série de diagramas que podem ser utilizados e o modelo de diagramas da UML, eles são bem específicos, aí, ou melhor, mais bem formatados, principalmente para linguagens orientadas a objetos. Dentro do diagrama, dentro da UML, então a gente tem uma série de diagramas e a gente viu vários deles aí ao longo desse semestre, e um deles que eu considero aí um dos mais utilizados é o diagrama de classe. E nada mais justo, na aula passada nós fizemos uma atividade que foi a construção de um DFD, que é um diagrama de fluxo de dados. Nesse diagrama de fluxo de dados a gente falou sobre, ou melhor, vocês criaram um diagrama de fluxo de um consultório odontológico, Então vocês pensaram em como seria a organização da agenda, desde o momento em que o paciente entra em contato, a recepcionista anota dentro dessa agenda, verifica, valida ali os horários disponíveis dentro das datas e aprova ou não esse agendamento, ou remarca, ou valida em outra data, caso aquela data não esteja disponível. Então, são aí algumas verificações básicas. Eu não pedi nada muito complexo, eu gostaria mais que vocês focassem exclusivamente aí na parte do agendamento, Tiveram alunos, obviamente, que superaram as expectativas para variar, o pessoal capricha aí, fizeram aí toda a parte de gestão do consultório odontológico. E aí aqui no diagrama de classe não é diferente, então vocês vão voltar novamente a usar o Lucidchart, porque é gratuito, é uma ferramenta que é bem intuitiva, e eu compartilhei com vocês um vídeo que eu já havia compartilhado, dando uma aula sobre o diagrama de classe, usando o Lucidchart. Então é uma aula específica do canal Lucidchart lá, que eles têm vários conteúdos lá legais falando sobre criação de documentos aí usando o Lucidchart. Bom, sem mais delongas, então o que eu quero que vocês façam? A mesma coisa que na aula passada vocês fizeram um DFD, agora vocês vão criar um diagrama de classe. Se vocês tiverem dúvidas, eu estarei online amanhã no horário da aula, como sempre. Eu vou estar lá no Discord, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, eu estou lá. Caso vocês não possam entrar no horário da aula, vocês podem me mandar e-mail no e-mail andré_luiza@etecbebedouro.com.br e eu vou responder rapidinho também. Beleza? Ou vocês podem me chamar no Discord. Às vezes eu não entro muito durante o dia no Discord, mas eu sempre estou entrando aí alguns horários para ver se tem alguma mensagem para mim. E aí assim que eu ver eu respondo. Bom, por que eu abri o Lucidchart aqui para vocês verem e deixei ele aberto aqui todo este tempo? Eu deixei ele aberto porque às vezes vocês se esquecem de um detalhe muito simples. Ele vai vir aqui por padrão com algumas formas. Então aqui, como a gente incluiu o fluxograma, ele já está aqui. No caso, no modelo que vocês vão desenvolver, o diagrama de classe, então vocês precisam habilitar aqui os dados, as formas referente ao diagrama de classe. Para vocês não se confundirem, basta vir aqui em formas e pesquisar aqui, classe. Tá vendo? Ele já vai achar aqui, biblioteca padrão UML. Então, dentro da UML, você tem aqui o diagrama de classe. Tá vendo? Se vocês quiserem habilitar o UML para ele já jogar todos, então vocês já viram como que funciona o diagrama de sequência. A gente usou o diagrama de caso de uso. E agora, hoje, nessa aula especificamente, vocês vão criar para mim um diagrama de classe. Então, é só marcar este carinha aqui, classe de diagrama UML. Aí vocês podem vir aqui usar formas selecionadas e pronto, já está habilitado aqui as formas para vocês usarem do diagrama de classe.
e aí vocês fiquem à vontade para construir o seu diagrama de uma clínica odontológica, beleza? Gente, se vocês tiverem dúvida, eu fico à disposição, como sempre fiquei. Se vocês precisarem falar comigo, também estou à disposição. Não deixem de fazer as atividades. Quem não conseguiu fazer a atividade da semana passada, me fala. A gente negocia e vocês podem me entregar ainda para não ficar sem nota. O importante é vocês me entregarem essas atividades. Então, vocês me entregando essas atividades, eu vou postar a média dessas 3 notas aí como a nossa nota desse terceiro ciclo. Beleza? Um abraço, gente. Até na próxima aula. Fui!